caos está instaurado. Explosões, mísseis e ameaças estão elevando a tensão no mundo todo. E até mesmo os Estados Unidos podem estar envolvidos. E diante de um conflito generalizado, se torna ainda mais provável. Mas para você entender tudo o que está acontecendo, vamos partir inicialmente da Coreia do Norte. Nesta sexta-feira, 5 de janeiro, Kim Jong-un fez inúmeros disparos de artilharia contra uma ilha da Coreia do Sul. Foram contabilizados mais de 200 disparos contra a região. A incursão apavorou os moradores, que receberam ordens para se dirigir aos abrigos. Diante de tal ato, o fluxo das balsas que fazem a ligação com o continente teve de ser suspenso, pois devido ao incidente as Forças Armadas sul-coreanas realizaram exercícios de ataque militar na região disputada pelos dois países. Segundo o Ministério de Defesa do Sul, os projéteis inimigos caíram no mar e não há até agora registro de vítimas. Os disparos foram efetuados contra uma zona neutra, que foi criada a partir de um acordo entre as duas partes em 2018. Diante dessa violação, a Coreia do Sul realizou disparos de aviso que caíram em águas internacionais. A China, sendo grande aliada do Norte, se posicionou, pedindo calma entre ambas as partes e que evitem ações que podem elevar ainda mais as tensões. Porém, já se esperava algo do tipo vindo do Kim Jong-un. Desde novembro do ano passado, ele vem ameaçando atacar e também enviando seus soldados para a fronteira sul, reativando os postos de vigilância que haviam sido desativados com o acordo. E logo após isso, fizeram o lançamento do primeiro satélite espião. De frente com isso, as tensões entre as duas nações aumentaram. E, em resposta, a Coreia do Sul suspendeu parcialmente o acordo. Já o Norte havia o abandonado por completo, avisando que nunca mais voltaria a estar vinculado a ele. Os analistas afirmaram que a decisão foi encorajada pelo estreitamento de suas relações com a Rússia, que, segundo os serviços secretos, foi uma peça fundamental que forneceu a ajuda técnica necessária para o lançamento do satélite, já que o Norte havia tentado fazê-lo outras 2 vezes e falhado na operação. Desde os primeiros grandes conflitos mundiais, os Estados Unidos e a Rússia sempre estiveram de lados opostos, e nesse conflito não é diferente. Mas antes de falarmos sobre as duas grandes potências, vamos entender o motivo dos projéteis terem sido direcionados diretamente para essas ilhas e o porquê disso ter acontecido agora. Para isso, vamos voltar no tempo, lá para 1953, onde foi assinado o armistício do conflito da Coreia. A ONU traçou uma linha dividindo ao meio a península, uma linha que também passa pelo mar e engloba diversas ilhas que estão na costa norte. Esse é o caso das ilhas Yeongbyon, onde vivem cerca de 1.800 pessoas. Em 1953, a linha traçada pela ONU foi aprovada pelo avô de Kim Jong-un. Ela passava ao norte dessas ilhas, o que significa que seu controle foi transferido para o sul. Porém, em 1990, a Coreia do Norte começou a pedir o controle sobre aquelas ilhas, abrindo novamente o foco de tensões sobre a região. Em 2010, como resposta ao exercício militar do Sul, a Coreia do Norte bombardeou o conjunto de ilhas. Um ataque que danificou diversas propriedades, fazendo 4 vítimas fatais. Após esse ocorrido, 95% da população abandonou as ilhas, começando a retornar apenas 5 meses depois. Procurando proteger sua população, os sul-coreanos construíram mais abrigos e melhoraram seus equipamentos de proteção, como os equipamentos contra a bateria, que fazem parte de um sistema de alerta antecipado. Alerta esse que foi emitido nesta sexta-feira, quando mais de 200 projéteis foram disparados contra a ilha. Mas felizmente todos caíram no mar, não causando nenhuma baixa no local. O ataque foi feito como uma manobra do governo norte manter elevadas as tensões na península coreana. Kim Jong-un já deixou claro que não tem interesse de negociar o fim da expansão do seu arsenal nuclear e que não está aberto a diálogos visando a reunificação das ilhas ao norte. Por questão disso, a única coisa que o ditador procura é a visibilidade internacional. Outro motivo é o novo conceito geopolítico que se encontram. Apesar de várias sanções feitas pelos Estados Unidos, onde eles estavam abertos a receberem ajuda esporádica apenas da Rússia e da China, em julho do ano passado, vimos uma aproximação do ditador com o presidente Vladimir Putin. Isso se deu por conta da invasão feita na Ucrânia. Deste modo, sabemos qual a intenção dos presidentes: negociar o imenso estoque de armamentos e munições que existe na Coreia do Norte. E agora voltamos ao que comentei no começo. Estados Unidos e Rússia em lados opostos. A Coreia do Sul se juntou aos americanos na condenação dos norte-coreanos, depois de Washington ter alertado o fornecimento de munições e armas à Rússia para o conflito em curso com a Ucrânia.
Para Putin, isso foi extremamente necessário, pois para a invasão e a proteção dos territórios conquistados é fundamental um bom estoque bélico, já que são lançados centenas de milhares de projéteis diariamente, e mesmo com o imenso estoque russo, para um conflito que já dura 2 anos, eles não teriam armamento suficiente sem a ajuda de seus aliados Coreia e China. Porém, seu aliado chinês, com medo de sofrer sanções, se limitou em fechar apenas acordos econômicos e comerciais com Putin. Diante disso, Kim Jong-un procurou lucrar, já que está totalmente mergulhado em sanções, fechando assim contratos de vendas de artilharia e projéteis para Putin, fazendo com que ele se tornasse o melhor aliado nesse momento. Diante disso, o ditador, percebendo a sua importância para o governo russo, se tornou ainda mais confiante e sendo ainda mais agressivo nos seus atos. E o bombardeio ocorrido nesta sexta foi um reflexo do que essa proximidade entre os dois governos tem trazido. E diante disso, temos ainda mais tensões em todo o mundo, podendo estourar um conflito generalizado. E você, acredita que podemos ter algo nesse nível novamente no mundo? Calma lá. Antes de você me responder, quero te passar mais uma informação crucial para que consiga compreender o nosso medo hoje. Se você acompanha o canal, sabe sobre o conflito entre Israel e Hamas, sabe também sobre a questão do ataque do Estado Islâmico e sobre a tensão no Oriente Médio e todas as consequências globais para isso. Caso não esteja inteirado do assunto, recomendo ver os vídeos anteriores após este. Estou dizendo isso pois, além do ataque da Península Coreana, tivemos uma enorme explosão no Iraque e, diante disso, os Estados Unidos está de olho na região. Isso porque o fato ocorreu perto da Zona Verde, uma zona internacional de Bagdá, uma área de 10 km² no distrito de Kark, no Iraque. O local foi o centro governamental da Autoridade Provisória da Coalizão durante a ocupação do país após a invasão liderada pelos americanos em 2003, e até hoje continua sendo o centro da presença internacional na cidade. Outra base dos Estados Unidos também foi abalada por conta da explosão. Essa se encontra em Deir ez-Zor, na Síria. Esse ataque brutal não foi bem visto pelos americanos, pois colocaram seus líderes locais em risco. Diante disso, o governo americano está oferecendo uma recompensa de $10 milhões por informações. Eles procuram 5 financiadores do Hamas, buscando assim desestabilizar financeiramente o grupo palestino. Os nomes procurados pelos Estados Unidos são esses aqui na tela: Abdelbasset Hamza, Amer Kamal, Hamed Sadu, Walid Mohammed e Mohammed Ahmad. Todos os citados são considerados alvos globais, segundo o departamento americano. De acordo com informações da inteligência, o primeiro financiador, conhecido como Hamza, está no Sudão. Ele administrou inúmeras empresas na carteira de investimentos do Hamas e esteve envolvido na transferência de quase $20 milhões para o grupo. Ele está ligado ao ex-presidente sudanês Omar Bashir e os grupos islâmicos que minam a estabilidade no Sudão. Outros 3 agentes do Hamas, Kamal, Hamed Sadu e Walid Mohammed, fazem parte da rede de investimentos na Turquia. Já o último alvo, Mohammed Ahmad, possui laços estreitos com entidades iranianas e esteve envolvido na transferência de dezenas de milhões para o grupo, incluindo a sua ala militar no Catar. As recompensas seriam fornecidas por informações sobre qualquer fonte de renda do grupo extremista, como grandes doadores, instituições financeiras que facilitam as transações e até mesmo empresas de fachada utilizadas para a obtenção de tecnologia de dupla utilização. Com isso, o governo americano pretende encurralar o grupo palestino e desestabilizá-los, como uma maneira de retaliação ao acontecimento próximo à Zona Verde. Agora comenta aqui embaixo. Em uma porcentagem, qual seria a probabilidade de estourar um grande conflito mundial? Enquanto a Coreia do Norte se alia aos russos e ataca seu vizinho do sul, eles se aliam aos americanos. Um ataque no Iraque abala e deixa os líderes americanos do local com medo. E diante disso, eles não podem demonstrar fragilidade e deixar a coisa rolar. A Rússia aumentou seus ataques buscando esgotar o restante das reservas balísticas ucranianas. Basicamente, o mundo todo já se encontra em conflitos, porém de uma forma relativamente separados. E bem, você provavelmente não conhecia o Maestria antes desse vídeo. É uma honra ter alguns minutos da sua atenção e poder trazer informações de qualidade para você. Como você sabe, o YouTube é um pouco difícil para quem está começando. Acaba sendo um desafio a mais. Por isso, se você gostou do vídeo e acha que mereço, conto demais com a sua inscrição e o seu like. Fique à vontade para comentar a sua visão sobre o conflito na Coreia e as explosões próximas à Zona Verde. Vou ler todos os comentários. Agora, você sabia que um conflito que vai abalar a economia mundial está se iniciando?
É o que vou te contar no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. É só clicar que eu te vejo lá do outro lado em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Te vejo na próxima batalha.